Caramelo, em fase terminal de fome, foi abandonado em terreno baldio, mas um idoso o encontrou e o latido quase não saía. No meio de um terreno baldio tomado pelo mato alto e pelo cheiro forte de terra seca, Caramelo estava em fase terminal de fome. As costelas marcavam a pele, os olhos já não tinham brilho, e cada tentativa de se levantar terminava em queda. O sol queimava sem piedade, e ninguém parecia enxergar aquele corpo frágil perdido entre lixo e abandono. Até que uma bengala afastou o mato. Sebastião, um idoso de passos lentos e coração marcado pela solidão, fazia sua caminhada de sempre quando ouviu aquele som quase imperceptível. Ele poderia ter seguido adiante. Poderia ter pensado que não era problema dele. Mas algo naquele olhar vazio pediu ajuda sem palavras. E naquele instante, duas vidas que caminhavam para o apagamento começaram a mudar. Caramelo não confiava mais em ninguém. O abandono tinha deixado marcas profundas. Mesmo sendo resgatado, ele hesitava. Tremia ao menor barulho. Protegia o pouco espaço que tinha como se fosse tudo que restava no mundo. O conflito era silencioso, mas intenso. Confiar novamente ou se preparar para ser deixado outra vez. Sebastião também travava sua própria batalha interna. Viúvo, vivendo com uma aposentadoria apertada, acostumado a guardar para si as dores e evitar depender de qualquer pessoa, ele sabia que assumir aquele animal significava despesas, críticas à vizinhança e abrir mão de pequenos confortos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que ainda podia ser necessário para alguém. O que parecia apenas um ato de compaixão, logo se transformaria em algo muito maior. Nos meses seguintes, a recuperação de Caramelo seria lenta, cheia de obstáculos, pequenos retrocessos. A casa simples de Sebastião precisaria se adaptar. A vizinhança começaria a comentar. Antigas feridas emocionais seriam reabertas. E quando o próprio terreno baldio passasse por mudanças inesperadas, tudo o que eles estavam construindo correria risco. Mas o que ninguém imaginava é que aquele cachorro, encontrado à beira do fim, se tornaria símbolo de transformação para um bairro inteiro. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Eu quero muito saber qual cidade está acompanhando essa jornada de superação, porque o que você vai ver a seguir não é apenas a história de um resgate, é a história de como um idoso desacreditado redescobriu o propósito, de como um cachorro à beira do colapso reaprendeu a confiar, e de como um terreno esquecido se transformou em esperança viva. Prepare-se para acompanhar um ano inteiro de desafios, sacrifícios e reviravoltas que vão provar que, às vezes, quando tudo parece perdido, basta um gesto simples para mudar completamente o destino. E tudo começou naquele latido quase inaudível no meio do mato. O latido quase não saía. Caramelo estava deitado no meio do terreno baldio, cercado por mato alto e lixo espalhado, com o sol castigando sua pele queimada e ressecada. Cada respiração parecia pesar mais que a anterior. Seu corpo, magro e trêmulo, se movia com dificuldade, e cada tentativa de se levantar resultava em queda. Havia fome, uma fome que queimava o estômago e deixava a mente confusa. Caramelo, acostumado a ruas e esquinas, sentia a solidão de forma cruel. Ele queria apenas encontrar comida, um abrigo, um gesto de cuidado que há muito tempo não conhecia. Foi quando uma sombra se aproximou. Sebastião, um idoso de 72 anos, morador antigo daquela pequena cidade do interior, avançava com sua bengala arrastando pelo chão seco. Seus passos eram lentos, mas firmes, e seu olhar carregava uma mistura de solidão e curiosidade. Ele conhecia cada canto da vizinhança, cada árvore torta e cada cachorro que passava. Quando viu Caramelo, algo se partiu dentro dele. Não era apenas pena, era um reconhecimento silencioso. Ele sabia que poderia mudar o destino daquele animal. O encontro foi silencioso, quase instintivo. Caramelo, acostumado a evitar humanos, observava cada movimento com desconfiança. Sua experiência de abandono ensinou-lhe que confiar podia custar caro. Sebastião, por outro lado, hesitou por frações de segundo. Ele sabia que assumir aquele cachorro significaria despesas, críticas e novas responsabilidades. Mas, ao se aproximar e estender a mão, algo aconteceu. Caramelo sentiu uma energia diferente, calma e firme, que o fez hesitar em fugir. O primeiro desafio surgiu imediatamente.
Sebastião mal tinha dinheiro para si mesmo. A aposentadoria era modesta e a casa simples precisava de reparos. Ainda assim, ele decidiu levar Caramelo. Imaginou uma improvisação. Um saco de estopa velho transformaria-se em cama. Restos de arroz e frango seriam a primeira refeição. Caramelo, mesmo com fraqueza, tentou se manter de pé e seguir Sebastião. Esse esforço, embora pequeno, revelou sua lealdade e sua determinação de lutar pela sobrevivência. Nos primeiros dias, cada gesto representava um obstáculo. Caramelo não confiava totalmente, recuando a cada barulho desconhecido. Sebastião precisava aprender a interpretar cada suspiro, cada olhar, cada tremor do cachorro. Um pequeno acidente doméstico aconteceu quando Caramelo, assustado com a panela de água fervendo, pulou e derrubou alguns utensílios. Sebastião sentiu um peso no coração, mas decidiu que a paciência seria a primeira ferramenta para conquistar a confiança. Enquanto isso, a vizinhança começava a notar o novo morador. Dona Lúcia, mulher conhecida por suas fofocas e ao mesmo tempo coração mole, começou a deixar discretamente restos de comida na porta da casa. Pequena reviravolta, Caramelo, apesar de desconfiado, aceitou a comida. Esse gesto, aparentemente simples, reforçou seu vínculo com Sebastião e ao mesmo tempo aumentou a curiosidade do vizinho sobre o que acontecia ali. No final da primeira semana, Caramelo conseguiu se levantar sozinho para beber água pela primeira vez. A vitória foi silenciosa, mas significativa. Sebastião, com lágrimas contidas, percebeu que estava cuidando de um ser que não apenas precisava de ajuda, mas que também tinha capacidade de ensinar. O cachorro, que antes era apenas uma figura frágil em um terreno abandonado, começava a mostrar sinais de resiliência e inteligência. O ambiente ao redor também começava a mudar. O sol ainda castigava, mas a presença de Caramelo trouxe movimento, cheiros e sons novos à casa silenciosa de Sebastião. O mato alto do terreno baldio parecia menos hostil quando lembranças de esperanças surgiam na mente do idoso. E, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que ainda podia fazer a diferença, não apenas para si, mas para outro ser vivo. Apesar do cansaço, da fome e da desconfiança inicial, aquele encontro no terreno baldio foi o início de uma mudança profunda. Uma pequena fagulha de esperança começou a crescer, silenciosa, mas poderosa. O que parecia apenas um resgate momentâneo tornava-se o primeiro passo de uma jornada de superação, vínculo e transformação. Caramelo começou a explorar a casa. Com cautela, farejando cada canto como se tentasse descobrir se aquele abrigo seria realmente seguro. Sebastião observava de perto, percebendo cada sinal de desconforto e cada gesto de curiosidade. O idoso havia improvisado uma área com almofadas velhas e cobertores para o cachorro, mas Caramelo insistia em permanecer perto da porta da cozinha, onde o cheiro da comida ainda estava fresco. O vínculo entre os dois crescia silencioso, construído em pequenos gestos e olhares, sem palavras. Sebastião conversava com Caramelo, contando histórias da cidade e da infância, usando o tom firme e sereno que parecia acalmar o animal, mesmo quando ele tremia de medo diante de sons inesperados. Nos dias seguintes, Caramelo começou a se alimentar melhor. Sebastião organizava pequenas refeições, dividindo o arroz e o frango de maneira gradual, observando cuidadosamente a reação do cachorro a cada porção. A mudança física era visível. O pelo começou a ganhar leve brilho e as patas mais força para se mover. Durante as caminhadas curtas pelo quintal, Caramelo mostrava uma curiosidade crescente pelo ambiente ao redor, cheirando as flores do jardim, observando os pássaros se afastando apenas o suficiente para explorar, mas nunca se distanciando completamente de Sebastião. Enquanto isso, a rotina de Sebastião também se adaptava. Ele precisava administrar o pouco que tinha para si e para Caramelo e começou a planejar pequenas economias. Cada ida ao mercado era um desafio, equilibrando gastos com comida, remédios e utensílios domésticos. A cidade, pequena e cheia de tradições nordestinas, oferecia suporte indireto. Alguns vizinhos davam dicas de como preparar refeições nutritivas com ingredientes simples. Outros deixavam pequenos sacos de ração na porta, discretamente. Caramelo começou a perceber que aquele novo ambiente, ainda que estranho, estava cercado de sinais de cuidado que ele não conhecia antes. Certa manhã, Caramelo encontrou um buraco no quintal onde a terra estava solta. Curioso, começou a cavar, levantando poeira e pequenos galhos secos.
Sebastião tentou chamar sua atenção, mas o cachorro persistiu, demonstrando inteligência e determinação para explorar o espaço sozinho. Era perceptível que Caramelo estava redescobrindo a confiança em si mesmo e no ambiente, aprendendo que podia se mover sem perigo, que podia explorar e ainda assim permanecer protegido. Os sons da vizinhança também começaram a se tornar familiares. Crianças brincando na rua, o barulho das carroças, o tilintar de panelas das casas vizinhas. Caramelo reagia de forma menos agressiva, mais atenta e menos temerosa. Sebastião aproveitava cada oportunidade para ensiná-lo comandos básicos, usando gestos e recompensas pequenas. O cachorro assimilava rapidamente, mostrando que a experiência de rua havia desenvolvido nele habilidades e reflexos que agora podiam ser moldados para uma convivência mais segura e próxima. A cada dia, a casa silenciosa de Sebastião ficava menos solitária. Caramelo, com sua presença constante, preenchia espaços que estavam vazios há anos. O cheiro do quintal limpo misturava-se ao aroma da comida, criando um ambiente acolhedor. O idoso sentia que cuidar de Caramelo não era apenas responsabilidade, mas também uma fonte de propósito. O cachorro, por sua vez, começava a entender que podia confiar em alguém de forma gradual, que existia segurança sem ameaça. Durante as caminhadas pelo bairro, Caramelo começou a reconhecer pontos de referência, o barulho do mercado, a praça central, a farmácia da esquina. Cada cheiro e cada som era memorizado, ajudando-o a se orientar. Sebastião notava que Caramelo não apenas seguia as ordens, mas também observava, antecipava movimentos e reagia com cautela quando algo parecia fora do comum. Esse crescimento silencioso marcava a evolução do cachorro, que ainda carregava medos antigos, mas demonstrava força e coragem para enfrentá-los. O vínculo entre humano e cachorro aprofundava-se, baseado em gestos sutis, confiança construída aos poucos, presença constante. Cada pequena conquista, cada passo firme de Caramelo, representava esforço visível, paciência e dedicação de ambos. A rotina diária, cheia de pequenos obstáculos e descobertas, transformava a vida da casa e preparava ambos para desafios que ainda surgiriam, criando uma rotina de cuidado, aprendizado e conexão emocional intensa. O dia começou quente, com o cheiro do café recém-passado entrando pela janela aberta. Caramelo já estava mais alerta, farejando cada canto da cozinha antes de se aproximar da tigela com comida. Sebastião, sentado à mesa de madeira gasta, observava o cachorro com atenção, avaliando cada movimento, cada respiração. O cachorro se aproximou devagar, farejou o arroz e o frango, e então deu a primeira mordida com cuidado, ainda testando se podia confiar plenamente naquele alimento seguro. Durante a manhã, Sebastião decidiu que era hora de organizar o quintal. Caramelo acompanhava cada gesto, correndo atrás de galhos que caíam, farejando o chão, mas sem se afastar. O cachorro demonstrava curiosidade e determinação, e Sebastião percebeu que poderia aproveitar esse momento para ensiná-lo algumas regras básicas, reforçando limites com gestos firmes e paciência. O contato constante ajudava a fortalecer o vínculo e mostrava a Caramelo que aquele espaço agora era seguro. Enquanto limpava o quintal, Sebastião encontrou restos de comida jogados por vizinhos discretos, e Caramelo imediatamente reagiu, farejando com atenção e tentando carregar pequenos pedaços para sua nova cama. Sebastião riu, mas entendeu que precisava estruturar melhor a alimentação do cachorro para evitar excessos ou confusão. O planejamento tornava-se necessário para manter a rotina organizada, e Caramelo começava a responder a ordens simples, mostrando inteligência e capacidade de aprendizado. No fim da tarde, o sol começava a baixar, e a brisa trazia o cheiro das plantas da praça próxima. Caramelo acompanhava Sebastião em pequenas caminhadas pelas ruas do bairro. Cada esquina era uma descoberta. Crianças brincando, vendedores oferecendo frutas, vizinhos passando com suas tarefas diárias. O cachorro parava, farejava, observava, mas permanecia atento a Sebastião, aprendendo que podia explorar o ambiente sem perigo. Na cozinha, Sebastião preparava a janta enquanto Caramelo se aproximava, atento aos movimentos, mas mantendo distância respeitosa. O cachorro começava a entender comandos de aproximação, recuo e espera. A cada gesto compreendido, o animal demonstrava uma mistura de orgulho e cuidado. Sebastião percebeu que essa conexão profunda, construída em dias de paciência, tornava cada conquista ainda mais significativa. No quintal, Caramelo encontrou um pequeno buraco sob a cerca e tentou investigá-lo.
Sebastião se aproximou rapidamente, orientando o cachorro com gestos e palavras firmes. O animal recuou, mas sem medo. Era perceptível que Caramelo estava aprendendo limites e regras sem perder a curiosidade natural que sempre o guiou. A inteligência de rua, antes apenas instinto de sobrevivência, começava a se transformar em aprendizado adaptativo, combinando cautela com confiança. Ao anoitecer, Sebastião sentou-se na varanda, observando o movimento do bairro e Caramelo descansando aos seus pés. O idoso lembrava-se de como o cachorro chegou fraco, quase sem esperança, e comparava com a vitalidade que Caramelo demonstrava agora. A mudança física era visível, mas a evolução emocional era ainda mais notável. O cachorro não apenas seguia ordens, mas participava da rotina, respondendo aos gestos, antecipando movimentos, demonstrando afeição silenciosa. A presença de Caramelo transformava a vida do idoso e da casa inteira. A solidão, que antes pesava sobre Sebastião, começava a ser substituída por cuidado, atenção e alegria silenciosa. Cada caminhada, cada refeição compartilhada e cada gesto de confiança estabelecia uma rotina de crescimento mútuo. Caramelo ainda carregava traumas, mas sua resiliência e inteligência permitiam que se adaptasse aos novos limites e à convivência. O bairro, com suas tradições nordestinas, começava a perceber a mudança. Os vizinhos mais próximos observavam Caramelo correr pelo quintal, interagir com Sebastião e responder aos comandos com atenção. O cachorro se tornava símbolo de adaptação, confiança e esperança. As interações com a comunidade, ainda que discretas, ajudavam a consolidar o ambiente seguro que o idoso buscava oferecer. Caramelo acordou cedo, os ouvidos atentos aos sons da rua ainda silenciosa. A brisa matinal trazia cheiro de terra úmida e de café fresco vindo das casas vizinhas. Ele se aproximou da tigela com comida, mas antes de comer, sentou-se e observou Sebastião preparar o café. A rotina começava a dar segurança, e o cachorro entendia que aquele gesto constante era um sinal de cuidado. Cada passo do idoso era estudado por Caramelo, que ainda hesitava em confiar plenamente, mas demonstrava curiosidade crescente e disciplina silenciosa. Na varanda, Sebastião colocou um pequeno pano no chão para que Caramelo se sentasse enquanto ele organizava algumas ferramentas. O cachorro começou a explorar a borda do quintal, farejando o chão e aproximando-se de flores plantadas em pequenos vasos. A presença constante de Sebastião ao lado permitia que Caramelo se sentisse seguro mesmo quando se afastava alguns metros. Cada movimento era observado e, às vezes, corrigido com gestos firmes e paciência. O cachorro aprendia limites sem medo, fortalecendo a confiança e o vínculo. Enquanto isso, Dona Lúcia passou discretamente pela rua com um pacote de ração. Caramelo percebeu o cheiro antes mesmo que Sebastião o visse. Ele aproximou-se cautelosamente, farejando e recuando ao menor movimento brusco. Sebastião indicou que podia se aproximar, e o cachorro pegou o pacote com cuidado. A interação silenciosa entre os três consolidou um ambiente de confiança e colaboração. A vida do idoso e do cachorro começava a se entrelaçar com a comunidade, criando pequenas redes de apoio e atenção mútua. Durante a manhã, Caramelo explorou novamente o buraco no quintal, mas desta vez, Sebastião já havia reforçado a cerca com madeira improvisada. O cachorro observou, farejou e recuou, demonstrando compreensão da orientação sem necessidade de correção verbal. Cada aprendizado silencioso fortalecia a inteligência de Caramelo, e Sebastião sentia satisfação ao perceber o desenvolvimento do animal, que antes era apenas instinto de sobrevivência e agora combinava atenção, memória e obediência. No final da tarde, o calor diminuía e o bairro começava a se movimentar. Crianças passavam correndo, vendedores anunciavam frutas e salgados, e Caramelo observava tudo com atenção, mantendo proximidade com Sebastião. Ele começava a associar sons e movimentos com segurança e rotina, aprendendo a lidar com estímulos externos sem ansiedade. Cada caminhada curta pelo bairro funcionava como um treino de confiança e adaptação, fortalecendo a habilidade de orientação e comportamento social. Sebastião organizava a cozinha para o jantar enquanto Caramelo se aproximava da porta, curioso, mas sem invadir o espaço. O cachorro demonstrava equilíbrio entre cautela e curiosidade, mostrando que estava aprendendo regras de convivência e limites de maneira natural. Cada gesto do idoso era seguido por Caramelo com atenção, reforçando a relação de respeito e segurança que vinha sendo construída nos dias anteriores. No quintal,
Caramelo investigou folhas secas e pequenos galhos, levantando poeira e observando detalhes que antes passariam despercebidos. O cachorro mostrava sinais claros de interesse, inteligência e capacidade de aprendizagem, elementos essenciais para que pudesse se adaptar plenamente ao novo lar. Sebastião via cada gesto como progresso, entendendo que os traumas passados não eram apagados, mas moldados por cuidados consistentes e paciência. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, a casa se preenchia com o cheiro da comida e o som da água fervendo. Caramelo observava atentamente, mantendo postura alerta, mas confortável. Cada pequena interação entre os dois era uma conquista silenciosa, construída com dedicação diária. A confiança e a amizade entre o humano e o cachorro se fortaleciam, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor. O bairro, atento ao progresso de Caramelo, começava a perceber que aquele cachorro não era apenas um animal resgatado, mas um ser capaz de aprender, se adaptar e interagir. Os vizinhos começavam a tratar Sebastião com atenção diferente, reconhecendo o esforço e a transformação silenciosa que ocorria ali. O vínculo entre Caramelo, Sebastião e a comunidade começava a se consolidar, preparando o terreno para desafios e descobertas que viriam. O cheiro da chuva recente ainda permanecia no quintal, misturado até à molhada e ao perfume das plantas que Caramelo começava a reconhecer. O cachorro explorava o espaço com cuidado, farejando cada canto e observando pequenas movimentações de insetos e folhas se balançavam com o vento. Sebastião o acompanhava de perto, recolhendo galhos quebrados e verificando pequenas infiltrações no chão da varanda. Caramelo se movia com agilidade, mas mantendo proximidade, atento a cada gesto do idoso. Durante a manhã, o cachorro se aproximou da porta da cozinha, observando Sebastião preparar o café. Ele sentou-se e permaneceu imóvel, demonstrando compreensão silenciosa da rotina. Cada gesto de Sebastião era observado, memorizado e assimilado. Caramelo começava a entender comandos não apenas através de palavras, mas também pela linguagem corporal e pelo tom de voz, mostrando a inteligência e a adaptação que desenvolvera nas ruas. Ao longo do dia, Caramelo descobriu um novo canto do quintal, uma pequena sombra formada por uma árvore antiga. Ele farejou o espaço, testou a segurança do terreno e retornou para perto de Sebastião, demonstrando que estava aprendendo a explorar com cautela e segurança. O cachorro mantinha atenção constante ao ambiente, mas já demonstrava curiosidade saudável, sem os medos excessivos do passado. Enquanto Sebastião varria o quintal e organizava a horta improvisada, Caramelo aproximou-se de Dona Lúcia, que passava oferecendo frutas que não precisavam ser lavadas. O cachorro farejou o pacote, aproximando-se lentamente, e Sebastião indicou que podia aceitar. O gesto consolidou a interação com a vizinhança e reforçou a ideia de comunidade, mostrando que confiança e cuidado podiam se estender além da casa. Caramelo observava cada detalhe das tarefas de Sebastião. Quando o idoso regava as plantas, o cachorro ficava parado, atento, demonstrando paciência e capacidade de aprendizagem. Cada atividade doméstica se tornava uma oportunidade de treinamento silencioso, onde regras, limites e confiança eram incorporados sem necessidade de correções excessivas. O cachorro assimilava a rotina, aprendendo horários, locais permitidos e comportamentos esperados. No final da tarde, a rua começou a se movimentar com crianças brincando e vendedores fechando barracas. Caramelo acompanhava Sebastião, atento a todos os sons e cheiros, mas permanecendo próximo. Ele começava a reconhecer padrões, como o som da campainha, passos conhecidos, movimentos que indicavam segurança. O cachorro, que antes se assustava com estímulos inesperados, agora respondia com cautela controlada e curiosidade. Sebastião preparava a janta enquanto Caramelo observava cada gesto, aprendendo não apenas limites, mas também horários e sinais de interação. O cachorro mostrava respeito, inteligência e atenção, absorvendo os ensinamentos do idoso de forma natural. A rotina diária se transformava em um ciclo de confiança e aprendizado, onde cada ação tinha consequência visível e reforçava o vínculo entre os dois. Caramelo também explorava a parte interna da casa, conhecendo cantos antes desconhecidos. Cada descoberta era acompanhada de observação silenciosa, farejo e retorno para perto de Sebastião, garantindo segurança e estabilidade emocional. O cachorro começava a integrar os sinais do ambiente, entendendo que podia explorar sem perigo e que a presença do idoso era proteção constante. As mudanças no comportamento de Caramelo eram perceptíveis para toda a vizinhança. Pequenos encontros,
como o cumprimento de crianças ou aproximação de vizinhos com pacotes de alimentos, eram observados com atenção, mas sem medo excessivo. Caramelo se tornava símbolo de adaptação e resiliência, demonstrando que cuidados consistentes e confiança poderiam transformar experiências de abandono em aprendizado e conexão. A interação entre Caramelo, Sebastião e a comunidade fortalecia-se diariamente. Cada gesto de cuidado, cada aprendizado silencioso e cada exploração do ambiente consolidava habilidades e confiança. Caramelo não apenas ganhava força física, mas também emocional, aprendendo a confiar, a se orientar e a interagir de forma positiva e segura com todos ao redor. O sol subia devagar, aquecendo o quintal com luz dourada. Caramelo circulava entre os vasos e pequenas plantas, farejando cada canto, cheirando folhas úmidas e galhos secos. Sebastião estava ajoelhado, consertando uma cerca que mostrava sinais de desgaste. O cachorro aproximava-se, atento a cada movimento, observando o idoso com olhar curioso, mas sempre respeitando o espaço. Cada gesto do idoso era assimilado, e Caramelo começava a antecipar pequenas ações, demonstrando inteligência e atenção. Durante a manhã, Sebastião preparava o café enquanto Caramelo se aproximava da cozinha. Ele sentava-se, mantendo postura alerta, sem se apressar ou se afastar. O cachorro já compreendia sinais silenciosos, quando podia avançar, quando deveria recuar e quando observar apenas. Cada comando transmitido pelo olhar ou pelo gesto era seguido com precisão. Sebastião percebia que Caramelo não apenas obedecia, mas entendia contextos, padrões e rotinas, revelando inteligência e capacidade de adaptação desenvolvidas na vida de rua. O quintal tornou-se palco de exploração. Caramelo encontrou pequenos buracos e espaços sob a cerca, testando limites sem invadir ou fugir. Sebastião intervia apenas com gestos, reforçando limites sem precisar de repreensão verbal. A aprendizagem acontecia de forma natural, baseada em observação e confiança. Cada passo do cachorro indicava equilíbrio entre curiosidade e cautela, e o idoso observava cada sinal com atenção, ajustando ações e ambiente para segurança e liberdade controlada. Enquanto isso, a vizinhança começava a notar o progresso. Crianças se passavam na rua acenavam para Caramelo, que respondia com aproximações cautelosas, sem medo, mas mantendo postura de atenção. Vizinhos entregavam frutas e restos de comida, e Sebastião orientava o cachorro a aceitar apenas o necessário. Caramelo demonstrava autocontrole e aprendizado silencioso, consolidando confiança e disciplina. A interação diária fortalecia a relação entre cachorro, idoso e comunidade, criando rede de observação e cuidado. Durante a tarde, Sebastião cuidava da horta improvisada. Caramelo explorava os limites do quintal, farejando o solo e observando insetos, mas retornando constantemente para perto do idoso. A presença constante de Sebastião dava segurança e permitia que Caramelo explorasse com atenção e prudência. Cada descoberta era assimilada, e o cachorro começava a reconhecer padrões de comportamento no ambiente, identificando sons, movimentos e odores de forma precisa. Enquanto a tarde avançava, o cheiro de comida caseira preenchia a casa. Caramelo aproximava-se da porta da cozinha, sentado, observando os gestos de Sebastião. Cada sinal transmitia segurança, quando podia se aproximar, quando esperar e quando manter distância. O cachorro assimilava essas regras, demonstrando equilíbrio entre autonomia e obediência. A rotina diária se consolidava em aprendizado, confiança e vínculo emocional. O bairro, com suas tradições e hábitos, influenciava a vida de Caramelo e Sebastião. O som de feiras, crianças correndo e vendedores anunciando produto, era incorporado à rotina do cachorro. Ele aprendia a distinguir situações seguras de estímulos inesperados. A experiência de rua ainda deixava traços de desconfiança, mas Caramelo mostrava resiliência, capacidade de adaptação e compreensão do ambiente. Cada gesto do cachorro demonstrava crescimento físico e emocional. Ele corria pelo quintal com força, explorava com atenção e demonstrava sinais de confiança em Sebastião. O idoso, por sua vez, ajustava ações e ambiente para reforçar aprendizado e segurança. Cada interação diária consolidava habilidades, disciplina e vínculo. Caramelo não apenas se fortalecia, mas aprendia a confiar em alguém de forma gradual, criando o equilíbrio entre liberdade e proteção dentro do novo lar. O dia começou com o cheiro da terra molhada e das folhas recém-amanhecidas pelo orvalho. Caramelo circulava pelo quintal,
farejando cada canto, observando pequenos insetos e galhos caídos, mas mantendo atenção constante a Sebastião. O idoso recolhia ferramentas e ajustava. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. A pequena cerca que delimitava o espaço seguro para o cachorro. Cada gesto de Caramelo mostrava atenção e curiosidade, e o idoso acompanhava cada movimento, calibrando suas orientações silenciosas para reforçar limites sem necessidade de palavras. Durante a manhã, Caramelo seguiu Sebastião até a cozinha. Ele observava o idoso preparar a comida, sentando-se próximo, atento a cada passo, cada movimento das mãos. O cachorro demonstrava disciplina e inteligência, assimilando sinais não apenas verbais, mas visuais e contextuais. Ele compreendia quando podia se aproximar, quando esperar e quando permanecer em posição de observação. A rotina diária se consolidava em aprendizado, confiança e segurança. O quintal tornou-se território de exploração controlada. Caramelo investigava cada canto, farejava novos aromas e observava movimentos sutis de pássaros e insetos. Sebastião intervinha apenas com gestos firmes e direcionamento silencioso. O cachorro assimilava os limites e reconhecia que podia explorar com segurança. A interação constante fortalecia habilidades cognitivas, percepção do ambiente e capacidade de resposta a estímulos. Enquanto caminhavam pela rua, Caramelo identificava padrões. O som do mercado, crianças brincando na praça, passos de vizinhos conhecidos. Ele reagia com atenção, observando tudo sem se assustar. Sebastião conduzia o cachorro, reforçando a rotina e ensinando sinais de orientação silenciosa. O bairro, cheio de sons, cheiros e movimentação, servia como laboratório de aprendizagem para Caramelo, que transformava instinto em comportamento adaptativo seguro. Ao final da manhã, Caramelo explorou a sombra da árvore no quintal, farejando o solo e investigando folhas secas. Ele se afastava alguns metros, mas mantinha contato visual constante com Sebastião, demonstrando confiança e entendimento das regras do espaço. O cachorro não se limitava apenas ao físico. A percepção emocional do ambiente permitia que ele antecipasse movimentos e reagisse com prudência. Durante a tarde, Sebastião reorganizou a horta improvisada e Caramelo observava cada gesto. O cachorro explorava o quintal, farejando o solo, testando limites e retornando para perto do idoso. Ele assimilava padrões, memorizava rotinas e desenvolvia inteligência espacial. A cada interação, Caramelo consolidava aprendizado, disciplina e atenção, demonstrando crescimento físico e emocional. O bairro continuava a exercer influência indireta. O barulho das crianças, vendedores e passos conhecidos ajudava Caramelo a se orientar, reconhecendo situações seguras e diferenciando estímulos novos ou inesperados. A interação com vizinhos, mesmo breve, reforçava confiança e comportamento social. Sebastião observava cada resposta do cachorro, ajustando gestos e reforçando limites. No final da tarde, Caramelo se aproximou da cozinha para acompanhar o preparo da comida. Ele permanecia atento, sentado, demonstrando autocontrole e compreensão da rotina. Cada gesto do idoso servia como referência e aprendizado. O cachorro assimilava os sinais, compreendendo horários, limites e interações, fortalecendo a relação e consolidando a confiança. A conexão entre Caramelo e Sebastião continuava a se fortalecer. O cachorro explorava com cautela, aprendia limites e absorvia sinais do ambiente com atenção. Sebastião ajustava rotinas, orientava silenciosamente e reforçava regras com paciência e observação. Cada gesto, cada passo e cada interação diária consolidava habilidades cognitivas, disciplina, confiança e vínculo emocional. O céu carregado anunciava nuvens pesadas e o cheiro da chuva recente ainda permanecia na terra. Caramelo explorava o quintal com atenção redobrada, farejando cada canto e observando a movimentação das folhas e galhos. Sebastião mexia nas ferramentas perto da horta, ajustando a cerca e retirando detritos que poderiam ser perigosos. O cachorro permanecia próximo, atento a cada gesto, pronto para reagir se fosse necessário, mas mantendo postura calma e controlada. Enquanto Sebastião preparava a comida, Caramelo sentou-se próximo à porta da cozinha, observando cada movimento. O cachorro tinha aprendido a identificar sinais silenciosos, se compreendia quando podia se aproximar
e quando deveria esperar. Cada gesto de Sebastião era assimilado, e Caramelo começava a antecipar ações, demonstrando inteligência prática e adaptação ao novo lar. A rotina estabelecia segurança e previsibilidade, elementos essenciais para o equilíbrio emocional do cachorro. O quintal continuava sendo espaço de exploração controlada. Caramelo investigava buracos, galhos e folhas secas, farejando e observando, mas retornando sempre para perto de Sebastião. Ele testava limites, aprendia a medir distâncias e a respeitar barreiras físicas, mostrando autocontrole e atenção. A aprendizagem era contínua, baseada em observação e repetição silenciosa, fortalecendo habilidades cognitivas e capacidade de tomada de decisão segura. Durante a manhã, a movimentação da vizinhança atraía a atenção do cachorro. Crianças corriam, vendedores anunciavam produtos e passos conhecidos ecoavam pelas ruas. Caramelo reagia com atenção, identificando padrões e reconhecendo situações seguras. Sebastião acompanhava cada gesto, reforçando limites e consolidando sinais de confiança e disciplina. O cachorro assimilava a rotina externa, desenvolvendo percepção ambiental e comportamento social. Enquanto a tarde avançava, Sebastião reorganizava a horta improvisada e Caramelo permanecia atento, farejando o solo, observando insetos e galhos caídos. Ele se aproximava e recuava conforme sinais silenciosos do idoso, demonstrando compreensão das regras do espaço. Cada exploração era oportunidade de aprendizado, consolidando comportamento adaptativo e atenção aos detalhes do ambiente. O cheiro da comida começava a se espalhar pela casa e pelo quintal. Caramelo se aproximava da cozinha, mantendo postura calma, sentado, atento a cada gesto de Sebastião. O cachorro assimilava horários, sinais e padrões, reforçando disciplina e autocontrole. Cada interação diária entre os dois fortalecia vínculo emocional, aprendizado e confiança. O bairro continuava a fornecer estímulos indiretos para Caramelo. Barulho de crianças, passos conhecidos e movimentos inesperados permitiam que ele treinasse percepção, alerta e respostas adequadas. A interação com vizinhos, mesmo discreta, consolidava comportamento social, mostrando que confiança e aprendizado podiam se estender além da casa. Sebastião observava cada resposta do cachorro e ajustava ações para reforçar limites e segurança. Durante o final da tarde, Caramelo explorava os cantos do quintal e retornava para perto do idoso, demonstrando equilíbrio entre curiosidade e prudência. O cachorro assimilava cada detalhe do ambiente, memorizava padrões e consolidava aprendizado de forma silenciosa. Sebastião ajustava rotina e ambiente para reforçar habilidades cognitivas, comportamento social e confiança. Caramelo corria pelo quintal, observava movimentos externos e mantinha proximidade com Sebastião. Cada gesto, cada ação e cada interação reforçavam aprendizado, disciplina, confiança e vínculo emocional. O cachorro não apenas se fortalecia fisicamente, mas também consolidava segurança e compreensão do ambiente, preparando-se para desafios futuros. O quintal estava mais limpo, as plantas bem cuidadas e o cheiro da terra úmida misturava-se ao aroma da comida que Sebastião preparava. Caramelo circulava entre os vasos, farejando cada canto com atenção, observando galhos, folhas e insetos, mas mantendo proximidade com o idoso. Cada gesto do cachorro indicava aprendizado, inteligência e cautela. Ele se movia com segurança, reconhecendo limites, padrões e sinais silenciosos de Sebastião. Durante a manhã, Caramelo se aproximou da cozinha, enquanto Sebastião organizava utensílios e preparava o café. O cachorro sentou-se, observando atentamente os movimentos, aprendendo sinais e rotinas. Ele já compreendia quando podia avançar, quando esperar e quando apenas observar, consolidando disciplina e confiança. Cada gesto do idoso era assimilado e transformado em comportamento adaptativo pelo cachorro, que demonstrava capacidade de aprendizado e memória aguçada. O quintal continuava sendo espaço de exploração e treinamento. Caramelo investigava o solo, farejava folhas secas, observava galhos quebrados e testava limites do espaço, retornando sempre para perto de Sebastião. O cachorro aprendia a avaliar riscos, medir distâncias e respeitar barreiras físicas. Cada exploração fortalecia a inteligência, percepção ambiental e comportamento seguro, consolidando rotina e disciplina. Enquanto caminhavam pela rua, Caramelo observava sons, movimentos e cheiros da vizinhança. Crianças corriam, vendedores anunciavam produtos e passos conhecidos ecoavam pelas calçadas.
O cachorro reconhecia padrões, identificava situações seguras e reagia com atenção e prudência. Sebastião conduzia o animal, reforçando limites e consolidando sinais de confiança e comportamento social. O bairro oferecia estímulos contínuos que aprimoravam percepção e habilidades cognitivas do cachorro. Durante a tarde, Sebastião cuidava da horta improvisada enquanto Caramelo explorava o quintal. O cachorro se aproximava e recuava conforme sinais silenciosos do idoso, demonstrando compreensão de regras e limites. Cada exploração era oportunidade de aprendizado, consolidando comportamento adaptativo, atenção e autocontrole. Caramelo assimilava detalhes do ambiente, desenvolvendo percepção espacial e capacidade de antecipar movimentos, reforçando vínculo e segurança. O aroma da comida se espalhava pela casa e pelo quintal. Caramelo se aproximava da cozinha, sentado, mantendo postura alerta e controlada. Ele assimilava horários, sinais e padrões, reforçando disciplina, confiança e aprendizado contínuo. Cada interação diária fortalecia vínculo emocional, habilidades cognitivas, comportamento social, consolidando rotina estruturada e segura. O bairro continuava a fornecer estímulos indiretos. O barulho de crianças brincando, passo de vizinhos e pequenos movimentos inesperados serviam como treino para percepção, alerta e resposta adequada. Caramelo observava, aprendia a distinguir estímulos seguros de desconhecidos, consolidando comportamento social e confiança. Sebastião ajustava gestos e ambiente para reforçar limites, segurança e aprendizado. Durante o final da tarde, Caramelo explorava o quintal e retornava para perto do idoso, equilibrando curiosidade e cautela. O cachorro assimilava padrões do ambiente, memorizava sinais e consolidava habilidades de forma silenciosa. Sebastião reforçava aprendizado, disciplina e segurança através de rotina e observação constante. Cada gesto do cachorro indicava evolução física, emocional e cognitiva, mostrando capacidade de adaptação e confiança plena. O vínculo entre Caramelo, Sebastião e a vizinhança fortalecia-se com cada interação. O cachorro corria pelo quintal, observava movimentos e sinais externos, aprendia limites e reforçava comportamento seguro. Cada ação consolidava disciplina, inteligência, percepção ambiental e confiança emocional, preparando ambos para os desafios que ainda surgiriam e fortalecendo rotina de aprendizado contínuo. O sol surgia com tons dourados que atravessavam a varanda, iluminando o quintal e refletindo no pelo brilhante de Caramelo. Ele corria entre as plantas, farejando cada canto, atento aos sons da vizinhança e ao cheiro da comida que Sebastião preparava. O cachorro estava forte, ágil e confiante. Cada passo seu transmitia liberdade e segurança, frutos de semanas de cuidado, paciência e aprendizado. Sebastião observava de perto, com um sorriso silencioso, sentindo orgulho e gratidão pela transformação que ocorrerá diante de seus olhos. Durante a manhã, Caramelo explorou o quintal e a pequena área da frente da casa, farejando o chão e as folhas caídas. Cada movimento era preciso, coordenado e consciente. Ele retornava constantemente para Sebastião, demonstrando vínculo profundo, lealdade e confiança inabalável. O idoso ajustava os vasos e verificava a horta, e o cachorro acompanhava cada gesto, aprendendo padrões, horários e sinais silenciosos, consolidando aprendizado e disciplina. O ambiente, antes árido e inseguro, transformará-se em espaço de liberdade controlada, repleto de segurança, rotina e afeto. Enquanto a tarde avançava, crianças passaram correndo pela rua, acenando para Caramelo, que respondeu com aproximação cautelosa, mas confiante. Vizinhos deixaram pacotes discretos com frutas e pequenas guloseimas, e o cachorro, agora obediente e atento, aceitava apenas o necessário, seguindo sinais silenciosos de Sebastião. A relação com a comunidade se fortalecia, criando um círculo de cuidado, atenção e interação que antes parecia impossível. Caramelo não era apenas um cachorro, era parte da vida do bairro, símbolo de resiliência, inteligência e confiança. Sebastião chamou Caramelo para a varanda. O cachorro subiu as escadas devagar, farejando cada degrau, e se deitou ao lado do idoso. O calor do sol, a brisa suave e os sons do bairro criavam um cenário perfeito de tranquilidade e segurança. Sebastião passou a mão pelo pelo de Caramelo, sentindo maciez e a vitalidade que antes pareciam distantes. O vínculo entre os dois era visível em cada gesto, cada olhar e cada suspiro silencioso.
A vida do cachorro e do idoso estava entrelaçada de forma profunda, construída com esforço, paciência e dedicação diária. O quintal parecia vibrar com a presença de Caramelo. Ele corria, saltava e investigava cantos novos, mas sempre retornava, atento e cuidadoso. O idoso sorria, lembrando-se do abandono e da fome que Caramelo enfrentará, comparando com a vitalidade e alegria que agora emanava. Cada vitória conquistada pelo cachorro tinha custo de esforço, paciência e disciplina, mas agora o resultado era visível. Força, inteligência e confiança consolidada. No entardecer, Sebastião e Caramelo sentaram na varanda, observando o céu, que mudava de azul intenso para tons alaranjados e rosa. O cachorro encostou a cabeça no colo do idoso, demonstrando afeição e segurança. O bairro estava calmo, crianças brincavam ao longe, pássaros voavam entre as árvores. O cenário reforçava a sensação de pertencimento e harmonia. A vida, antes marcada pelo abandono e insegurança, agora se revelava plena, equilibrada e cheia de afeto. A transformação era completa. Caramelo, que havia sido abandonado em estado frágil, agora corria livre, seguro e feliz. Sebastião, que assumirá o cuidado com paciência, recebia em troca lealdade, companhia e alegria. O cachorro havia encontrado segurança, amor e rotina, enquanto o idoso ganhará propósito e conexão emocional profunda. Cada gesto, cada exploração e cada interação tinham consolidado um laço irrompível. O sol se pôs, lançando tons quentes sobre a casa e o quintal. Caramelo deitou-se ao lado de Sebastião, relaxando, respirando fundo e sentindo a segurança e o afeto ao redor. O bairro, silencioso e acolhedor, parecia testemunhar a conclusão de uma jornada de superação, confiança e amizade. A história de abandono transformou-se em narrativa de esperança, cuidado e amor, com final feliz e emocionante, onde cada dia trazia aprendizado, carinho e alegria compartilhada. Você chegou até aqui? Então comente, esperar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!